Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? Boa tarde para você que está com a gente nesta terça-feira, 5 de março, 4h06. 4h06, chegamos ao vivo para quem está na CBN. Vamos lá para mais uma terça-feira de muito esporte, ou nem tanto esporte assim, né? Porque não tem nenhum jogo acontecendo, mas tem um grande jogo hoje em Campinas. E com transmissão do nosso GE, o basquete de Campinas estreia em casa pela LBF e vai encarar o time de Araraquara, uma das forças da competição, e a gente vai falar bastante deste torneio que começa hoje, o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete. Jogo bom, viu, Antônio Lupe? Boa tarde pra você. Tudo bem, Eliel? Boa tarde a você e a todos que acompanham o Arena CBN. Jogaço! De um lado, Campinas, né? Unimed Campinas, que sempre realiza bons torneios, boas competições. E do outro, nada mais, nada menos que o atual campeão da LBF, o César Araraquara, e o atual campeão paulista. É isso mesmo, hein? Parada difícil pro time de Campinas, mas tudo isso você acompanha no GE, campinas.com.br. É isso, ge.globo/Campinas. Eu errei pouco, eu acertei só o GE, pra te falar a verdade. ge.globo/Campinas. Você ri, né? Você vai assistir de graça esse jogo aí. De graça? Com imagens, inclusive com o feioso do Antônio Lupe nas quadras do Tênis Clube, hein? Eu acredito que com esse anúncio agora... Com esse adendo? Com essa abordagem, a tendência é explodir a audiência. Vai ficar roxa a antena, hein? Boa tarde pra você, meu caro Carlão de Freitas. É a convenção do preto hoje, né? Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Gostei. O preto, ele é básico, né? Elegante. Me estranha você, defensor das cores verde e branca, de repente tá de preto. Mas, enfim, é uma semana trevosa, né? Trevosa. Como diria o Cabelo. É uma semana, mas eu gostei, Você não está de preto, mas uma cor escura. Lupe de preto. Emagrece, né? O William Cabelo de preto. Carlão de preto. Vamos lá. Não vi o Fábio Scheibe ainda, mas não sei. Não é possível isso, gente. Só tem um detalhe. Aqui o Fábio Scheibe tá a compra de todo mundo. Sim. O Fábio Scheibe não fala português. Não né? fala. Italiano. Isso porque é básica a camisa, hein? É italiano. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde, Léo, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, toda a nossa audiência. Tudo bem. Quem tá bem também é o Sarcófago. E não tá de preto. Quer dizer, não teve ninguém pra narrar esse jogo, hoje né? eu acho que é Ponte Preta. Então tá preto de e branco. Ponte Preta. Porque no dia 5 de março... A Ponte Preta entrou em campo. Contra quem? Não vou falar. Tem que falar. Ele não tem a obrigação de falar. Eu não vou falar. Aliás, vai dificultar? É uma bronca sonora, né? Vai dificultar? Vai dificultar, então. Quem? Você. Eu chorei. Da moleza eu fui pra casa, eu chorei. Foi difícil dormir. Eu imagino. Mas assim, o que tá... Ultimamente você não tem dormido bem também, né? A gente faz o possível, né? Mas assim, tem futebol hoje, hein? Tem Náutico e River pela Copa do Nordeste. Pelo amor de Deus. Pela Copa do Nordeste, estaremos acompanhando. Vou pedir pro Scheibe acompanhar esse jogo e trazer o resultado amanhã pra gente. Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde. Com o maior prazer, vou acompanhar, sim. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Carlão, Cabelo. Opa! E também tem futebol de primeira categoria hoje, né? Tem Champions League, saem hoje os primeiros classificados para as quartas de final. Bayern de Munique em desvantagem, joga em casa contra a Lazio. E Real Sociedade e PSG também. PSG está com vantagem. Hoje saem os primeiros classificados para as quartas de final. Daqui a pouquinho, às 5 da tarde, começam os jogos. Esses jogos todos, claro que não tem aquele glamour de outrora, né? A Liga dos Campeões parece que é de momento, né? Agora ela tá um pouco arrefecida, mas nós já registramos temporadas onde todo mundo assistia, né? Eu acho que essa fase oitavas de final, a própria mudança de canal, né? Eu acho que antigamente era mais acessível e isso permitia. E na verdade a gente é um craque. Né? Todo mundo queria ver se ia dar Messi contra Cristiano Ronaldo, queria ver a mágica que o Messi iria fazer para classificar o Barça e vice-versa, né? Ver também a mágica do Ronaldo. Né? Porque pro ano que vem a formatação, a fórmula de disputa, Deus me livre, vai ser noves fora, raiz quadrada de não sei quanto. Hipotenusa. Não, parece que o pessoal da Federação da Carioca, Ferge, foi lá organizar. Se uniu com o Paulista e foram lá. Pode com a Federação Paulista fizeram, também. Lembra do verdadeiro torneio Rio-São Paulo? Era legal aquele torneio, né? Acho que a última edição foi 2002. 2002, não lembro. Né?
Corinthians e, infelizmente, o Guarani, né? O Guarani foi rebaixado. Ponte e Guarani brigavam para não cair porque um carioca tinha que cair. E aí não foi... Estou eu enganado ou derby? Não, foi Ponte Palmeiras, a Ponte... Gol de Orlando. Isso, o Guarani ganhou do Botafogo. Do Botafogo do Rio. Pra variar, sempre enganado, né? Sempre equivocado. Nunca certo, né? Nunca crava. Isso tá irritando a gente. Fábio Scheibe acertaria essa informação, Mas né? com certeza, Com né? certeza. Até porque Aí. ele, além de ter uma memória imensa, Fábio Scheibe está com o notebook e ao lado com outro computador onde ele só tem todos os dados. Não, é fichas. muito tempo sem fazer nada. Aí é mais tranquilo Tem pra ele muito guardar recurso. as coisas na cabeça. Hoje é comemorado, eu sei que... É você não me isso, hoje é dia perguntou. do quê, Lupe? Hoje é dia da música clássica. Opa, grande abraço pro Pablo, rei da música clássica. Isso. Gosto muito daquele lá que tem nome de cachorro, né? O Beethoven. Beethoven. Isso. E tem aquele que tem nome de lobo, né? O Vilas. E tem aquele lá que tem nome de treinador de futebol. Quem? Mozart. 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 Foi um bom jogador também. E hoje também é dia do filatelista. Você sabe o que é um filatelista? Eu sei, mas eu tenho certeza que nenhum ouvinte da CBN vai acertar essa. Como que é, Lupe? Oh, meu Deus. Filatelista. O primeiro ouvinte que acertar vai ganhar um negocinho daquele que vai ter no fim de semana de novo aí. O que vai ter? Pode Aquele participar? esqueminha da Champions Beer. Pode participar? Não, você não. O pessoal já falou que você não Vamos pode sortear participar. para os ouvintes que acertarem o que é um filatelista. Eu sei, inclusive nós vamos ver em Paris. Agora, 2024. Por quê? É uma modalidade esportiva, filatelista igual tenista e tudo mais. E demorou para entrar nas Olimpíadas. Demorou. Mas enfim, no dia eu acho que- 5 de março, a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte esteve em campo. Em algum tempo aí do passado. Em algum tempo do passado. Mas para facilitar a escolha do ouvinte, foi do mesmo ano do lançamento dessa música aqui, ó. E por incrível que pareça, mais um dia que a música sai de forma inteira. Quem captou a música é o William Cabelo. Isso é 2008, Carlão. Aos poucos ele vai dando... bem 2010. É, de 2008 a 2010. Mais ou menos. eu acho Esse é o é, primeiro CD ao vivo. E eu acho que aos Isso é- poucos o Cabelo vai dando dicas do gosto musical O gosto dele. musical dele. essa é boa. Aí depois ficou muito fortão, começou a gravar umas aliás, músicas nada a um CD dele ver. bom, isso aí. Porque depois o Gustavo também foi apelando, né? Gustavo foi. Gustavo Lima veio Eu achei que você ia apelando. falar pra Elimar essa- Santos. Não, esse é Gustavo Lima. Ah, não, Mas tá aí. perfeito, Mas eu acho que é 2008, 2010. Acho que é mais ou menos isso aí. Bom, o comando técnico é de quem, Carlão? O comando técnico é dele, Nilson Belisário El Pastor. E o comando do streaming? Ah, Cláudio claro. Arantes de novo ou não? Não, hoje Daniel França está no seu devido lugar. É, o ouvinte mandou aqui. É verdade, realmente estará em Paris. Parabéns pela divulgação de que é um filatelista. Mandou aqui. Ó, tem bastante gente mandando. Mas já vamos sortear o nosso prêmio do fim de semana, que vai ser de novo a Champions Beer, a Liga dos Campeões da Cerveja. O que é um filatelista? Manda aí. Acho que vai ter. Se tiver esse fim de semana, vai ter. Vai lograr isso. Vai lograr isso. Começamos, hein? Vai. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. A Caoa Sherry traz para você mais uma ótima notícia. A família Tigo ganha seu mais jovem e impetuoso membro.
O novo Tigo 7 Sport. O mesmo DNA tecnológico, a mesma imponência de estilo, a mesma aparência vistosa, alto e elegante, com uma nova e marcante diferença: sua disponibilidade por um preço sedutor. Venha conquistá-lo. Caoa Sherry. Saiba mais em caoasherry.com.br. Paz no trânsito começa por você. Que tal encontrar os amigos no Gil depois do expediente para aquele tradicional chopp gelado, enquanto saboreia os melhores salgados e lanches da cidade? Há 86 anos, o Giovanetti conecta diferentes pessoas e gerações que criam suas próprias tradições nas unidades. Siga giovanetti.campinas nas redes sociais e curta a saborosa experiência que é um patrimônio de Campinas. Giovanetti, renovando a tradição. Se beber, não dirija. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 16 minutos. Um dia vai derrubar todo mundo. Vai cair todo mundo, pode ter certeza. O ouvinte mandou aqui colecionador de selos. Será? Filatelista. Outro mandou também colecionador de selos. Será que é isso? Boa tarde, colecionador de selos. Gente, só dá colecionador de selos aqui. Vai ser surpreendente. Mais um, filatelista, colecionador de selos. Boa tarde a todos. Fábio Gomes, colecionador de selos. Mas tá todo mundo errado. Tá todo mundo certo, mas ainda não tirou 10, hein? Tá faltando alguns detalhes. Tá faltando uma aqui. palavrinha. Passa de ano. Cara, não aguento mais ler. Colecionador de selos, colecionador de selos, colecionador de selos, colecionador. Só dá isso. Aqui, colonoscopia? Ó. Os filatelistas organizam e separam os selos de acordo com país, época, tema, variedade ou algum outro critério. E aí? Esse foi bem, hein? Esse foi mais completo. Ele executa uma espécie de tratamento técnico. Tratamento técnico, principalmente com os selos mais... Aí eu ponho uma interrogação. O João de Santa Bárbara do Oeste. Opa, que nos abraça, hein? Estudioso ou colecionador de selos de correio. Quanto tempo faz que você não envia uma carta com selo, Carlão? Nossa, mãe, eu acho que eu nunca enviei. Mesmo pro Papai Noel, nunca tive esse Não, eu já enviei bastante. No meu tempo era nunca teve uma resposta, né? No meu tempo, o show da Xuxa era a coqueluche caixa postal, tal. Isso. Mas eu nunca mandei. A última vez que eu utilizei carta foi em 2016, que eu mandei alguns dólares para a Finlândia para comprar CDs de um artista finlandês. E você mandou no correio dólar? Na sorte, $70. E veio os CDs? Veio. Não é possível. Caramba, eu tenho até a carta, eu guardei. Demorou quanto tempo? E você escreveu em dólar? Mas tem sertanejo. Não, você escreveu em inglês, quer dizer? Sim, já tinha Google Tradutor e tal. Tem sertanejo lá na Finlândia, que você é um adepto. Não, era um rockzinho mais tradicional. Edson Hudson, versão finlandesa. Mas eu mandei no envelope pardo, devidamente protegido e pedindo orações para chegar. Como é que você escreveu cabelo em inglês? Não, William, né mesmo? William. Não ia entender o cabelo. Rio São Paulo que nos apresentou o Kaká. Mandou aqui. O Luiz Fabiano também, né? Com a camisa do São Paulo, foi através do Rio São Paulo. O Kaká, o São Paulo naquela época era patrocinado por uma loja que hoje não tem mais, né? Não pode falar. Uma loja de... Arapuã. É essa daí mesmo. Vai pagar. O Kaká que também... Não era LG, não? Surgiu não era Arapuã. Ele primeiro apareceu na Copinha, onde ele eliminou, junto com seus pares, o Primavera na semifinal no Bruno José Daniel. Mas é igual o Fábio Chaves, sempre coloca o Primavera, né? O Fábio Chaves coloca o Palmeiras e o Cabelo coloca o Primavera. O Kaká entrou no jogo e fez gol. Ô Chaves, você sabia? O Primavera que tá sem técnico agora. Não, tá com técnico sim. Rafael Marques é o nome do comandante. Nossa, tira um atacante meia boca e põe outro lá. Negativo. Vai fazer um bom trabalho e, se Deus quiser, classificar o Primavera. Sempre. Ô Chaves, você tá com meio brilhante hoje. O que tá acontecendo? Põe a mão de novo aí na onde você tá. Foi no mercado. Olha, tá brilhando. Também tá com mais... Olha lá, cara. Aí, que cara, legal, velho. Reluzente, Olha isso. Tá parecendo o Power Ranger, velho. Tá parecendo o ET, velho. Da hora. Não é? Deus tá chamando. O Guilherme de Campinas, eu sei o que é filatelista, mas o Chaib não.
Ô, louco. Ô, Colecionador de Scheibe. selos. Não, mas Meu avô colecionava muito selo. nossa, deve ter selo, hein? Deve ter. E do mundo inteiro, se bobear, viu? Se bobear, foi o primeiro cara que pegou um selo em Marte. Olha só, hein? Tem um monte de ouvinte da CBN que sabe realmente Fábio o que é um Scheibe filatelista, hein? de preto. Dá pra ir no Allianz com essa camisa, Fábio Scheibe? Ah, não, né? É complicado, né? A mesma coisa que no Moisés do Carelli de verde também. Daí complica, Nossa, né? É melhor, não é recomendável, melhor não. evitar, né? Ô, Lupe, a Maíra Matheus mandou aqui, ó. Filatelista é um colecionador de selos que se dedica a colecionar e preservar selos postais de diferentes países, épocas e temas. Certo. Essa prática é conhecida como filatelia. Aí, ela também foi mais quase, completa. mas bateu na Mas trave ninguém ainda, falou né? a mesma palavra que tá aqui na frente do meu computador aqui, ó. Ninguém ainda falou essa palavra. O Osias Pinto, de Limeira, mandou aqui, ó. Filatelista é um colecionador de selos. Acertou. Entendeu? Mas ainda falta uma palavrinha. O aqui que Fábio tá na Scheibe minha tá fazendo cosplay de vampiro. A Fátima e o Eduardo Sérgio da Vila Industrial mandou também, filatelista. Tem gente que mandou áudio, né? Vamos ver o que que é. Solta a batida aí, compadre. Boa tarde, amigos da CBN, que é o Regis. Filatelista é colecionadores de selo. Será? 78? Quase, hein? Quase. Vai pro próximo. Filatelista é colecionador de selos. Ó, tem um ouvinte que mandou aqui um negócio que deixou em dúvida. Filatelista é criador de cachoeira, pessoal. Ô, louco. É uma boa opção. Deixa eu ver. Mas como é que cria uma cachoeira, velho? Deixa eu mostrar. Roda depois. cachoeira. Criador de cachoeira. Tá precisando colecionar. Olha, JP de Moraes. Ah, se for assim, eu sou criador de cachoeira, porque minha gota já virou cachoeira faz tempo, velho. O cara já não tem mais gota. O cara tem cachoeira no cotovelo. Colecionador de selos antigos. Mandou aqui o JP de Moraes. JP. Não é a mesma palavra que aparece aqui na minha O frente. Fábio Gomes também mandou colecionador de selos antigos. Não é a mesma palavra que aparece na minha frente. Precisa ver qual Google que o Lupe tá consultando. Isso é verdade. Por isso que tá mais emocionante a disputa, né? Olha que nós temos um vencedor aqui. Ah, meu Deus do céu. Manda pro ar. Ó, lê aqui, ó. Mas eu não vou falar, não vou falar. Acertou, seu abestado. Esse nós acertamos aqui. Mas vai mandando aí, 991869070. Vamos falar de esporte. Vamos lá. O programa aqui está selado com o compromisso de falar de esporte. 23 minutos sem nada de esporte, hein? O que Batemos o vocês recorde. acharam? Não, mas vamos falar agora de esporte. Vamos lá. O que vocês acharam da briga do Davi com a Yasmin? Coisa feia, né, gente? Quem que é? Da Lady, Cara, Davi, da Big Yasmin. Brother. Ah, Foi um Você negócio sabe meio que feio, hein, eu velho? gosto dos realities, né? Eu não tô acompanhando. Como Eu não que é? acompanho. Os realities. Ah. Só que eu não sei, tô perdendo um pouco o encanto. E agora eu tô pegando a mania da minha esposa, da Camila. Dorama, Isso. novelinha japonesa. Tô assistindo, como que é? O Menino da Vingança lá, rapaz do céu. Ontem eu fiquei até 1h da manhã assistindo isso aí. Usurpadora. Não é usurpador. Maria do da Bairro? Vingança. Mas é uma vingança. Ela sofre bullying na escola. Eu ia falar Maria do O Bairro, pessoal nada a ver. arrebenta ela. Nossa, é Chiquititas. terrível. E depois ela arma um plano de vingança contra o grupinho. Que Cara, legal, que sensacional. spoiler. que você Marimar. deu. Parabéns. É um ótimo programa pra mostrar pra Parabéns. criança. Maria Mercedes. Espero que você coloque o Arthur pra dormir, porque... Ah, essa hora ele já tá no soninho. Que belo programa. Dorama! Parabéns. Ô, Fábio Scheibe, o que você tem no mundo esportivo pra contar pra gente, hein? A gente tem o Flamengo anunciando o Léo Ortiz, né, o zagueiro que era do Bragantino, Nossa, por o 7 Flamengo tá milhões contratando de euros. todo mundo, hein, O Flamengo também tá próximo, quase acertado com o Maicon, que é do Corinthians, mas está emprestado ao Timão. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O Flamengo já fez uma proposta, quer contratar o jogador, o Tite gosta muito dele. E tem o São Paulo anunciando o novo reforço, o André Silva, que estava em Portugal, um atacante, Nunca chega para a ouvi reserva falar. do Caleri. Eu também nunca tinha ouvido falar, né? Foi disputado pelo Vasco, o São Paulo acabou acertando. Ixi, então não sei não, hein? E Rapaz, ali o Palmeiras renovando com o Rios e com o Luan, e o Cuca se apresentando ao Atlético Paranaense. O Cuca Se apresentando ao Furacão. voltando exatamente. ao trabalho, né? Isso. Até então, o julgamento foi anulado. Lembrando que Cuca não foi inocentado, apenas o julgamento foi anulado. Então tem algumas coisas aí que, por exemplo, se ele fosse julgado novamente e inocentado, aí sim nós poderíamos falar que ele
teve o seu compromisso diante da justiça quitado. Mas ainda é que não vai ser, a vítima já faleceu, né? Enfim. E o filho da vítima não quis dar continuidade ao processo. Bom, eu acho que dessas histórias todas que o Scheibe contou, é o mercado cada vez mais efervescente do lado do rubro-negro, né? E tem uma outra, hein, também, que anunciou o Léo Ortiz do Flamengo, mas o Flamengo quer o Maicon do Corinthians. O Scheibe falou. Falou isso, eu não tinha. Desculpa, eu tava vendo quem que era o André Silva. Ô, Scheibe, fala pra ele, Scheibe. Fala pra mim de novo, ele tá prestando programa. O Flamengo está atrás do Maicon, volante que atualmente está no Corinthians, está emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Isso, exatamente. Da Ucrânia. E o Flamengo já fez uma proposta para os ucranianos que vão acionar o Corinthians, vão falar sobre esse interesse flamenguista. Nossa. Se o Corinthians não cobrir a oferta, o jogador é do Mengão. O Tite gosta muito dele. E você sabe como vai ser a conversa do Shakhtar com o Corinthians, né? Alô, Santos Dumont. Alô, Galeão. Michael está chegando. A conversa dos ucranianos vai ser assim, ô Carlão. Oi, tudo bem, presidente do Corinthians? Sim. Olha, eu só queria comunicá-lo que ele foi vendido. Você pode colocar no próximo voo para o Rio, por favor? Só vai ser isso. É um bom jogador, o Flamengo está recheando, né, o seu elenco. Mas precisa de meio campo? Então, cara, é muita estrela, sabe? É muita estrela, às vezes isso acaba atrapalhando o ambiente, a Mas o Maicon é estrela? Tite. Mas ele chega com o status de um destaque do Corinthians, né? Ele não chega com a estrela como um De La Cruz, de jeito nenhum. Mas é um jogador que também tem não mostrou que veio. É um jogador que foi bem no Corinthians. Não, De La Cruz. Sim, ainda não está se adaptando. Só para fechar o assunto Dorama, o filme que eu estou assistindo é pelo A amor de Lição. Deus. Muito bom. Que isso? Não, aí eu que sou figura. E ainda falando do Flamengo, lembrando que o Flamengo tá com o Thiago Maia encostado lá, né? O Internacional queria contratá-lo. E o Michael chega pro lugar do Thiago Maia. O Thiago Maia está treinando em separado, mas é um ótimo jogador também. Seria titular na maioria dos times brasileiros. Um grande jogador que o Flamengo tá só pagando salário por lá. Daria pra jogar bem no meu peixão, hein? Voltar pra casa, hein? A diferença de política do Flamengo e do Palmeiras, né? O Por quê? Palmeiras ele se mantém vencedor. Não é o bom e barato. O Palmeiras gasta também, mas ele gasta mais com valores, com jogadores mais novos, ou ele investe nas categorias de base. O Flamengo não. O Flamengo não quer nem saber de categoria de base. Pelo contrário, ele negocia os jovens valores. Vide o ninho do urubu, né? Vide lá. Meu Deus do céu. Enfim. E ele compra jogadores já formados, jogadores caros no mercado. Tem muita gente mandando aqui o complemento e não estão acertando, viu, Lupe? Não estão acertando? Não, ó. Só um por enquanto, né? Filatelista é o responsável por organizar a fila do INSS. Vem mais pra cá! Essa foi boa. A Milton de Hortolândia mandou aqui pra mim. Mas selos dos Correios. Não é. Eu não frequento muito ainda porque não tenho tempo o INSS, mas acho que depois da pandemia acabou esse negócio de fila, né? Agora é muito. Agora é tudo digital. Tudo né? digital a e gente tudo. só vê agências fechando, isso sim, inclusive agências bancárias. Exatamente. Tinha uma aqui na avenida aqui perto que fechou, hein? E era. Washington Luiz. Fechou. Na Washington Luiz fechou também? Fechou. Deixa eu falar só um negócio que eu fiquei surpreso. O Xavi trouxe essa informação. Eu confesso, nunca ouvi falar do André Silva. Cara, o São Paulo pagou 3 milhões e meio de euros. Mas o São Paulo é craque em fazer negócio errado, né? Quase 19 milhões pro Vitória, que é o de Guimarães, se não me engano, né? É o Vitória de Guimarães. O São Paulo tá pagando ainda as 500 conto pro Daniel Alves por mês. Cara, 4 anos de contrato. Nossa, quantos anos, André Silva? O André Silva, 31. Ele tem 26 anos. 4 anos de contrato. Não, vai até 31. Não, né? o cara fez a vida dele. Lógico que em Portugal ele ganha dinheiro, mas pronto, tá aqui, ó. Se ele quiser parar de jogar futebol, 26, 27, 28, 29, 30, com 30 anos ele para. É um perigo. Esse negócio de 4 anos de contrato. É muito extenso. O cara dorme, hein? É igual o Lucas Lima no Palmeiras. 5 aninhos. Puxa vida. Chegou lá e deixa a vida me levar. É igual o Scarpa, né? O Scarpa foi jogar bem no Palmeiras mesmo no último ano de contrato dele. E o Palmeiras brigou lá na justiça, acionou a FIFA. E aí ainda saiu de graça, né? Saiu de graça. 5 anos engordando. Sim. E aí depois pegou a Quirela e vazou. E pra você ver que é um jogador assim, o sonho dele era jogar na Europa, né? E ele foi pra lá e ele ficou na sexta prateleira. Do Forest não sei o que lá. E depois do Olympiacos, né, da Grécia. Não conseguiu render, não.
Boa tarde, amigos. Filatelista é quem coleciona selo, mas tem um complemento aí, hein? Tem um complemento, pelo menos no site que eu tô vendo, não. Ninguém falou esse complemento. Um só falou esse complemento. Aqui, abraço, Carlão. Aqui é o Felipe da Escola Chute Mais Forte de Campinas. Eu não conheço o Filipão. Eu acho que é a base do Bugre essa, né? O Felipe. Por isso que ele deve colecionar. Felipe. Gente, Dorama é novela coreana e não japonesa. Parabéns, Carlão. Sul-coreano, aliás. Vamos pro repórter depois dessa. O Carlão veio e não sabe o país que veio com a novela. Brincadeira. Repórter CBN. Terça-feira, 5 de março de 2024. O presidente Lula assumiu o compromisso de erradicar a fome no país até 2026. Ele também cobrou do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, a retirada do que chamou de malandros do Cade Único, que ocupam o lugar de pessoas com direito a acessar os programas sociais. As declarações foram dadas durante discurso na abertura da primeira reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Os credores presentes na Assembleia da OI aceitaram suspender a reunião que acontecia hoje após sugestão da Anatel. De acordo com o jornal Valor Econômico, o encontro será realizado em outra data porque a companhia não conseguiu o quórum suficiente para aprovar o plano de recuperação judicial. A Assembleia deve voltar a ser realizada no dia 25 de março. O iFood baniu a conta do policial militar que baleou o entregador na zona oeste do Rio de Janeiro. A empresa informou ainda que está dando suporte a Nilton Ramon de Oliveira, que foi atingido na coxa e está internado em estado grave. De acordo com as investigações, o cabo Roy Martins Cavalcante atirou no motoboy após uma discussão em que o profissional se recusou a subir até o apartamento para entregar o pedido. O agente alega que agiu em legítima defesa. A Corregedoria da Polícia Militar investiga o caso. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, voltou a ser o homem mais rico do mundo. De acordo com a Bloomberg, ele desbancou o empresário Elon Musk, que passou 9 meses na primeira posição do ranking. Bezos acumula uma fortuna de 200 bilhões de dólares. Musk viu o patrimônio cair para 197 bilhões depois de um tombo de 7,2% no valor de mercado da Tesla na segunda-feira. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, meu caro Mário Quintino, neste fim de dia, começo já daqui a pouquinho da noite. Como está a situação do trânsito, por gentileza? Claro, olhando as estradas. Oi, Liel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com uma atualização da rodovia SP-101, a rodovia Campinas-Montemor. Mais cedo nós comentamos sobre um tombamento de um caminhão que aconteceu na altura do quilômetro 26, à altura de Montemor. Informações da concessionária: esse acidente aconteceu na pista sentido Campinas. O motorista não sofreu ali ferimentos graves, porém ainda há uma interdição parcial. Então atenção, tanto para quem sai de Montemor, vem em direção de Hortolândia e também de Campinas, quanto no sentido de Capivari, que acaba diminuindo a velocidade ali no trecho por conta também da curiosidade. Então atenção pela SP-101. Falando da rodovia Dom Pedro, tem pista molhada, vai vendo lá na região da cidade judiciária e também do Parque das Universidades. Atenção, e mais à frente, já no limite com Valinhos, altura do quilômetro 125. Na região dos Amarais, pela rodovia Dom Pedro, já com lentidão também na chegada para a rodovia Anhanguera. Inclusive, tem um veículo em pane no quilômetro 144. A atenção, acaba piorando também a situação para quem vai acessar a rodovia Anhanguera a partir da Dom Pedro, na região dos Amarais. Eliel. Valeu, meu caro. Já já você volta dentro do ponto final.
Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Batata inglesa de R$ 12,99 por apenas R$ 6,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vitória fantástica do vôlei Renata ontem em cima do Joinville por 3-2 de virada. Porque você sabe, né, que de virada é mais gostoso. Com esse resultado, Campinas volta ao G8 da Superliga Masculina. Só que agora dá uma pausa na Superliga e pensa na Copa Brasil. No sábado, dia 9, acontece a semifinal contra Guarulhos. Venha aproveitar o festival de Cruze na Daruge Chevrolet. Estilo, esportividade e condições que vão te surpreender. Cruze a partir de 137.900. Isso mesmo, o menor preço que você já viu. 137.900. Comece a pagar o financiamento só em agosto de 2024. Não perca essa oportunidade. Só na Daruge Chevrolet e tenha o sedã dos seus sonhos. Procure nossa equipe pelo WhatsApp 1937534400. Paz no trânsito começa com você. Arena CBN. Quatro horas 37 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Filatelista. Filatelista. O que é filatelista? Mas tem que ter a palavrinha que tá na minha frente. A palavra aqui, mágica, ninguém acertou, hein? É um colecionador de selos. Mandou outro aqui. Acertou. Colecionador de selos postais. Acertou a palavra? Errado. Errou. Outro ouvinte mandou aqui. Vamos falar de esportes? Vamos, daqui nós já falamos no bloco passado. Isso. Colecionador de selos postais. Não. Não é essa palavra. Não pode falar isso no ar, gente. Para com isso. Boa tarde, Paulo Vinícius. Seria selos históricos? Selos o quê? Históricos. Selos o quê? Históricos. Não! Errou. Olha, parece bingo, né? 22! André Silva, se for o mesmo que eu penso, jogou no Sporting na seleção de Portugal também. Ah, vamos pesquisar aqui. Não, acho que não é ele não, hein? Dica de dorama, Carlão. Vincenzo. Pra você que gosta. Cara, mas que febre, né, Eliel? Você é um cara que gosta de cinema e tal. Que loucura que virou isso aí, hein? Tanto que a maior parte dos filmes agora estão sendo regravados pelo pessoal da Coreia, né? Que doideira. Negócio meio doido. Estudioso colecionador de selos. Geraldo? Não é não, Geraldo. Geraldo. Filatelista é um estudioso colecionador de selos. Não. Não, tá certo, mas certo. Falta a palavrinha mágica que está na minha frente. Oi, meninos, boa tarde. Gostei do meninos. Filatelista é um colecionador de selos de correios. Sandra de Campinas. Sandra? Não, mas não é essa, não. Ah, bom, essa é já a não ia, Sandra. Eu já ia anular a enquete, né? Mandou aqui, selos de correios. Não é, gente. O pessoal tá errando, hein? Não, o pessoal tá acertando, mas falta a palavrinha mágica. Que só um até agora mandou. Olha, o Rogério de Sorocaba, ele quer saber se ele se enquadra na questão de colecionador de selos, porque ele tem 300 selos de cerveja e 200 selos de cachaça. Olha que legal, cara. Lembra a época que o pessoal colecionava caixinha de cigarro? Eu colecionei latinha de cerveja, eu colecionei. Eu também. Eu vazia algumas ainda. Bastante. Nossa, eu acho vazia faz uma pilha que vai daqui a São Paulo e volta. Tem algumas ainda, hein? Cara, era maluco por isso. Atenção. Filatelista é o colecionador de selos comemorativos. Opa! Será? Repete, selos o quê? Selos comemorativos. Errado não, pelo menos não é essa palavra que está na minha frente. Atenção que agora chegou, Lupi. Todos estão certos, mas falta uma palavrinha que está aqui na mesma página que eu peguei. Agora chegou. Então vamos lá. Filatelista é um estudioso colecionador de selos de época.
Será que entra? Não entra. Não entra. Não, é selo, mas não é a palavra que tá aqui na minha... Nossa, os caras vão ficar nervosos. Concernente? O que é concernente, Cabelo? Concernente. Nosso Aurélio. A Fátima mandou essa, eu não sei o que é não, Fátima. Concernente eu nunca ouvi na vida. Concernente. Que tem relação. Concorrente. Que cabe a alguém ou algo. Não, acho que não. Aplica numa frase. Tem a ver com você estar consentido disso. Eu colecionava tampinha de Coca-Cola. É uma boa. Você está... Você selos postais, não é? Não é. Não, é selos, mas não é a palavra que tem aqui na minha frente. O pessoal não tá acertando, hein? Tá difícil hoje. Vai mandando aí. Ó, pessoal. Tem galera mandando áudio também, Nilson Belisário. Põe no áudio. Amigos da CBN, Levi de Limeira. Ô, Levi. Até onde eu sei, filaterista quer trabalhar com selo. É isso mesmo. Mas não, selo de correio não é. Mas tem uma tem uma palavrinha aí. Só complementando, é quem coleciona e estuda selos. Certo, mas ainda essa tem é a resposta certa. Não, tá certa, mas tem uma palavrinha aí. Tem uma palavrinha aí. Boa tarde, CBN. O Davi é aquele cara, jogador catimbeiro. Jogador argentino, catimbeiro. Eu joga sei com regulamento quem baixo do é, braço. eu sei quem entra é na esse mente cara. dos adversários. Eu sei. Ele nasceu em Boca Roxa. É ele. Que perna, O hein? Davi tá dando um baile de como jogar no Brother Perna, Brasil. hein? Olha Qual só. jogador daria um baile nos adversários nessa parte Tem mental, palavras que ele hein? esquece o sotaque. O adversários. Qual jogador? Adversários. Vasco da Gama. Pilota a nave. Chegou, hein, Lupe? Chegou, hein? Colecionador de selos de vários países. Não, ele tá certo, mas não é a palavra que tá aqui na não é. frente. Opa, chegou. Cabelo vai embora do programa, tá nervoso. Quer falar do Colecionador de selos antigos. Olha, ele tá certo, mas não é a palavra que está aqui na minha frente. Eita, rapaz. Só um, hein? Agora chegou o complemento que faltava. Ó. Qual que é? Colecionador de selos de correios comemorativos. Tá certo, mas não é a palavra que está aqui na minha frente. Mas, gente, que palavra é essa, cara? Não há. Além do Sarcó. Além do Sarcó. Vai dormir, Cabelo. Tem que ir embora. Vai dormir, Cabelo. Ô, Chaibi, o que tem de novidade no Palmeiras? Semana Chaibi? cheia, a gente aqui fazendo entretenimento, você mete o pé no balde? Fala do Palmeiras. O Palmeiras que anunciou as renovações de Richard Rios, né, até o final de 2026. E do zagueiro Luan também. O Luan tinha contrato até o final desse ano. A renovação até o final de 2025. E a novidade também no clube social, né, no que diz respeito à política, é que a oposição se uniu, os grupos de oposição se uniram para tentar vencer a presidente Leila Pereira nas eleições que acontecem no final desse ano para o triênio 2025, 2026 e 2027. A oposição tentando pegar o lugar que é de Leila, está insatisfeita com alguns desmandos, que eles consideram desmandos da atual mandatária palmeirense, e querem o lugar nessa política que tanto atrapalha os clubes de futebol, né? No Palmeiras também. Já é de costume isso, e agora a oposição tentando voltar à tona, voltar ativa aí para concorrer com a Leila Pereira, que na última eleição foi candidata única, acabou se elegendo de forma solitária, né? De forma sem adversários. Mas vai ter concorrência agora ou não, Chay? Não é nada, não tem. Então vai ter, o grupo de oposição se uniu para isso, né? São 3 grupos. Paulo Nobre de novo aí? Ou vai ser o Carecone lá? Como que é o Mustafa tá vivo? Beluso? Galhote. Mustafa tá vivo. Você faz parte de qual ala aí, Fábio Chay? Era aliado da Leila Pereira, agora o Mustafa também é oposição, mas tá sem força agora no Palmeiras, né? Aliás, acho que antigamente ele tinha uma força enorme. Gagliotti tem força? Ele é da Leila, Gagliotti tá andando com a Leila, né? Gagliotti é aliado da Leila Pereira, né? Então vem o Beluso aí de novo, hein? Nossa. O Beluso, depois da besteira que ele fez aí, que veio à tona agora, né? Os contratos de aquele patrocinador antigo que ele rompeu, o Palmeiras tem que pagar 70 milhões. Foi oficializado com isso, antigamente, quando ele rompeu o contrato com a Samsung em 2009, Palmeiras agora, a Samsung entrou com
entrou na justiça, agora o Palmeiras terá que pagar 70 milhões. Deixou todo mundo de cabelos em pé no Palmeiras, 70 milhões aí. Dava pra terminar a reforma da piscina, né? Em forma de porco. Mas você tá vendo que todos os caminhos estão levando pro Paulo Nobre, né? O Paulo Nobre saiu também, ele não é mais... Conselheiro? Não pode se candidatar. Então quem que... Porque ele abdicou. Quem são essas pessoas? Dê nome a essas pessoas. Esses opositores. Quem são esses opositores? Onde eles vivem? O que eles comem? No Globo Repórter, sexta-feira. O principal nome é Felipe Giocondo. É um cara mais novo, né, da nova guarda aí palestrina, que tá tentando, principalmente que ele bate na tecla, esses contratos com a Arena Barueri, que o Palmeiras está sendo prejudicado, esses contratos de patrocínio também, que não tem concorrência. Mas a Arena Barueri... Mas a Arena Barueri é da Leila, não é do Palmeiras. Não, mas aí eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Os contratos do Palmeiras não tem concorrência. A Leila já deixou claro, se chegar alguém que paga mais do que a Fanha Crefisa, eu tiro, ponto. E não chega, essa que é a grande verdade. Eu acho importante ter uma oposição, fiscalizar, porque de repente, como os resultados dentro de campo são bons do Palmeiras, muitas vezes o pessoal da diretoria, ou a presidente, né, no caso a Leila Pereira, ela fica acima do bem e do mal, mas é importante a fiscalização. Mas como o Palmeiras hoje está sendo bem gerido e, logicamente, os resultados acontecendo, eu acho difícil tirar, desbancar a Leila. Tá muito bem aparelhado, é difícil. Principalmente pelos sócios do clube, né? Tem muitos benefícios no clube, ela faz bastante reforma, faz bastante coisa. O pessoal que vota é o pessoal do clube, né? Então acaba sendo... Você vota, também... Eu voto. Eu voto, sim. Então estamos começando a descobrir o caminho da oposição de Leila Pereira. Cara, eu posso falar um negócio? Posso falar uma opinião minha? Eu acho que anteriormente era 90% a 10 para Leila. Agora, com essa união, vai ser 80 a 20 no máximo. Então daqui são quantos anos de mandato? 3. Vai fazendo a conta aí, daqui uns 10 anos tiram ela do poder, porque vai empatar 50-50. E se ela não puder se reeleger, ela coloca alguém. Mas eu vou falar a verdade pra você. De ferro. Qual time não queria uma Leila Pereira como presidente hoje? A gente fez essa enquete aqui já. Não. Qual time não queria uma Leila Pereira como presidente? Sem dúvida. Com responsabilidade. O único que não queria era o Flamengo, que tá contratando todo mundo. E nós falávamos aqui do Cruzeiro. Uma hora a conta vai chegar. O que aconteceu? Chegou. Nós falávamos aqui do Atlético Mineiro contratando os Galácticos. Uma hora a conta vai chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar. Internacional. Uma hora a conta vai chegar. O Santos, depois que o Sampaoli assumiu. Chegou. Nós falávamos, a conta vai chegar. Muito, né? E eu falo de novo, porque parece que o Flamengo descobriu o petróleo lá na Gávea, né? Uma hora a conta vai chegar pro Flamengo. Tô falando. Ele é muito forte, ele arrecada muito. E bem organizado. Mas se você gastar mais do que você arrecada, não é conta que fecha, Carlão. Eu acho que ele arrecada muito. Ele arrecada 1 bilhão e gasta 2. Eu acho difícil o Flamengo. Pelo contrário, o Flamengo já esteve quebrado, hoje ele tá organizado. Contesto a maneira de levar, de gastar, mas... Eu acho difícil o Flamengo quebrar, tá muito bem gerido. E Lupe, chegou agora, aqui chegou, hein, Lupe? Não tem coisa mais chata que política, cara, esporte. O Neto Durlim mandou, agora mandou, eu não gosto. Vai, manda lá. Mandou aqui, ó, Neto Durlim do Jardim Andorinhas. Agora a casa caiu, né, porque o Primavera... Colecionador de selos únicos. Selos únicos? É, porque você não vai colecionar 2 selos iguais, né? Até porque se o cara coleciona um selo só, ele não tem uma... Ele mandou aqui, é essa palavra. Vamos lá, parabéns CBN, vocês são fera, pra cima, Bugrão, Carlão! Aê! Aliás, parem as máquinas, mulheres não pagam, hein? No jogo de domingo. Olha aí, hein, mulherada? Aliás, o mês da mulher, na sexta-feira, nós teremos a apresentação especial do Arena, hein? Olha. É isso aí, vamos guardar. Opa, tem promoção, hein? Vamos lá. Ó, é o seguinte, mulheres não pagam ingresso pro jogo contra o Bragantino. As mulheres não vão pagar pelos ingressos. Torcedor com a camisa do Bugre... Opa! Pagará pelo ingresso de meia entrada R$10. E torcedor com a camisa e cantar o hino não paga? Não. Ah, não. Não. Torcedor com a camisa do Bugre pagará R$10 pelo ingresso de meia entrada. Em qualquer setor? Ou só na geral, no tobogã? Setor vitalícias custará 30 para não sócios. Então, R$20 inteira.
Acesso à cadeira vitalícia para só R$30. Não, tá só R$20 inteira, com a camisa paga 10. Alô, Berenga. R$10. A Berenga tem que ir, hein? Belão, hein, Berenga? Aí, Mauricião Braz, hein? Mauricião tem que ir. Aí, Carlão. O Carlão já vai trabalhar, né? Então, a gente precisa conversar um negócio, mas acho que vai. Ele vai. Você acha que ele vai ficar de fora desse? Você não para naquela cadeira ali também? Vou contar um negócio pra você. Se você Berenga, quiser achar o Ilhéu, não vem na CBN. O Berenga tá preocupado, eu tenho conversado muito com ele, mas vai dar tudo certo, Berenga. Tenha fé que vai dar tudo certo. Provavelmente não, né, Lu? Nossa senhora. Mas nós podemos tirar essa dúvida. Aliás, o Mauricião, se o Guarani confirmando a permanência, aquele churrasquinho que ele prometeu da engenharia, podia lograr êxito, né, pra gente. Por que né? que ele tem que pagar as promessas dele e você não paga as suas? Uma coisa é uma coisa. Outra coisa... E outra. então O passado tá. é passado, o presente e o futuro é incerto. E a vida é uma roda gigante. Aqui, ó. Maíra Mateus. Agora ela acertou, hein? A Maíra? Deixa eu ver essa mesma. Colecionador de selos culturais. Maíra, você acertou o que é um filatelista, mas a palavra que aparece na minha frente não é a mesma que você digitou aqui no WhatsApp. Ei, Jesus, tá difícil isso aí hoje, hein? Pelo amor, até eu tô curioso pra saber o que Quem é. prestou atenção no programa sabe qual é a palavra, porque o cidadão ali... Jonas chutou o Carneiro. balde. Opa! Colecionador de selos variáveis. Ah, mas tem que ser variável. Senão não é uma coleção. Não dá, né, gente? Aí tá repetido, né? Maurício de você Campinas. pegar o álbum da Copa e tirar só o Neymar. Não coleciona o álbum, não termina o álbum, não completa. Né? A Terezinha de Itu, colecionador de selos antigos. Não é, Terezinha? Aliás, Terezinha sempre é audiência. Ah, mas gigante, aqui o mas não ouvinte é essa acertou. palavra. Vou até pegar o nome dele, porque ele acertou. Vaz, do final 7721. E nós já vamos pro intervalo depois dessa. Colecionador, filatelista, é quem organiza, coleciona selos do Mundial do Palmeiras. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Champions Beer, o maior festival de cervejas artesanais de São Paulo, onde você escolhe o campeão. Galeria Shopping, 14 cervejarias, 18 super shows, entrada gratuita, de 8 a 10 de março. Confira a programação, @champions_beer_. Se beber, não dirija. Arena CBN. Quatro horas e 53 minutos. Filatelista. A gente falou dos ingressos no Bugra, que teremos aí essa promoção para as mulheres. Tem alguma novidade na Ponte, Lupe? Cara, a Ponte, a notícia não é boa, não. Luiz Aquim foi embora, né? Não, o Luiz Convocado. Aquim. Convocado, mas é só dia tá 23, longe ainda. tá longe. Quem vai embora... Ah, Leonaldi, né? Leonaldi tá de malas prontas. Tá indo pra onde? Tá indo pra Salvador. Bahia? Não, Vitória. Não, Salvador, Bahia. Isso. Capital da Bahia. Ah, bom, porque se você falar isso lá no Barradão, o pessoal não gosta muito, não. Não. Tá indo pro Vitória, provavelmente mais uma joia da Ponte Preta, né? Mais um atleta da Ponte. O Leonaldi, pra quem não sabe, ele não era revelado na base da Ponte, hein? Ele veio pra base da Ponte, ele veio do Taubaté. Jogou acho que uma Série 2, se não me engano. Taubaté é o burro da Central. Exatamente, veio pra base, participou daquele sub-20. Lembra aquele... Se esse sub-23 do ano passado era ruim, você lembra o primeiro? Deus me livre. Nossa, mãe, uma vez eu fui no jogo, Ponte sub-23 contra o Avaí. Tinha um zagueirão lá, ele foi dar uma bola, um chute pra frente, não sei como a bola foi pra trás. Pra você ver a qualidade do zagueiro do sub-23 da Ponte, que eu não lembro o nome. Né? E aí ele veio, foi um dos poucos, né, que acabou se salvando.
foi pro profissional, mais de 150 jogos com a camisa da Ponte. Leonardo está indo para o Vitória e a Ponte está de olho na dupla dos Bochechas. Um mini pacote da Inter, né? Um mini pacote, né? Tem o Zé Mário, Zé Mário lateral, tem o Bochecha, tem o Bochecha e tem o Everton Brito, atacante. Essa dupla é o famoso meio-campo traquinas, né? Falaram também do Vitor Andrade. Vitor Andrade também, mas o Vitor Andrade, o Júlio conversou com ele hoje, assim. Tá meio difícil. Tá meio despistou. Não vai lograr êxito. Mas assim, cara, quando o cara, não tem nada, falou-se do Balieiro do Santos. Balieiro também. É porque a Ponte agora ela tá com mais... Tá ventilando, tá começando a ir atrás, recuperou um know-how aí de investimento, é isso aí. E, Lupe, caiu a casa. O Rodrigo mandou aqui, ó. Então vai. Filatelista é um colecionador de selos caros. Caros? Caros. Olha, ele acertou 99%, ele acertou, mas por conta de uma letra, ele não é a mesma palavra que está na minha frente. Mas agora chegou uma, nós vamos abrir o sarcófago e depois do sarcófago você responde. Então vai. O Beto foi o único que falou essa palavra aqui no nosso WhatsApp. Esse Beto do Brasil ou é da Jamaica? O Beto de Campinas mandou aqui, filatelista é um colecionador de selos raros. Selos o quê? Depois do sarcófago, você confirma se é essa ou não. Beto de Campinas, filatelista é um colecionador de selos raros. Vamos abrir? Aliás, hoje eu tive que dar uma bronca no responsável que faz o sarcófago, que ele mandou um vídeo de 7 segundos. Eu falei, esse vídeo de 7 segundos e nada é a mesma coisa. Som na caixa aí! Um beijo, fala mais que meu bom que não volta mais, hein? Quem viveu, viveu. Quem viveu. Tinha Vitor e Léo, né? Rafael Pio tocando isso aí, uma época no auge. Rafael Pio. Imagina se fosse bonito, hein? Quando ele dedilhava essa... Tá louco. Um dos maiores fenômenos do cancioneiro regional. Você sabe que o Pio, você vê quando o cara se produz assim, o Pio ele tocando viola. Aí estoura as 4 cordas e ele volta ao normal. Aí abóbora, né? Colecionador de selos de Lambert foi o melhor que nós recebemos aqui, ó. Vamos lá. Essa música que você está ouvindo, ela foi lançada 2008. no mesmo ano do jogo do sarcófago que o William Cabelo separou. E o jogo de hoje envolve quem, Cabelo? A Ponte. E ela jogou contra... Tem que falar mesmo, adversário? Vai. O Americana. Matei, então. 2009. Mas você tá de sacanagem. Mas não. 2011 eu falei, foi o único ano da o Rio Branco. Aí depois a gente engana o Magali jogou na Americana. Vamos fazer o seguinte, vai pro VT quem tá no YouTube, quem tá na FM fica com muita chuva. O jogo da reafirmação, para mostrar de vez quem voltou a mandar do Moisés Lucarelli. E foi assim durante o primeiro tempo todinho, pressão máxima para cima do Americana. Nem a expulsão do técnico Gilson Kleina derrubou o time. Gil, insistente, foi quem mais tentou, de várias formas. E no último lance, confiança de Everton Santos, que começou como titular e retribuiu. O Everton Santos teve tudo, mas tudo mesmo para aumentar. Mas que coisa feia, Everton. E perder gols parecia uma ordem na Ponte Preta, se bem que o goleirão Jailson estava inspirado também, viu? Fim de partida 1-0. O Americana perde a segunda seguida e cai mais ainda na tabela. Tivemos um vacilo no final do primeiro tempo e estamos aqui com resultado positivo. Então temos que erguer a cabeça e trabalhar. O Ponte Preta veio no contra-ataque várias vezes e algumas falhas nossas. Tá de parabéns, Jailson, mas infelizmente nós perdemos. A Ponte Preta agora no Paulistão está a 9 jogos sem perder e já venceu 4 seguidas. A equipe no todo foi bem. Eu acho que a gente está acima da média, né? Mas criamos de novo, sofremos que nós não fizemos a finalização. O Campeonato Paulista você ganha dos grandes e perde, vamos dizer assim, para os pequenos, se você não ter essa seriedade, porque é difícil. Então tá de parabéns a equipe. Teve um tempo atrás que a gente não estava conseguindo dar uma vitória aqui dentro do Majestoso pro torcedor, mas hoje nós tivemos até a oportunidade de fazer mais gols. E não fizemos, mas ali atrás teve todo mundo certinho, todo mundo consciente de fazer um bom papel e graças a Deus saímos com resultado positivo. Quem acertou? Não, perguntaram pro Scheibe hoje, hein? Sacanagem isso aí, você. Mas não tem como perguntar o adversário que a Ponte enfrentou só jogou em 2011. O Carlão matou. O Carlão? Por isso que eu não queria falar adversário. Então fala a ficha técnica já.
Ficou, magoou? Se magoou, não, eu vou cumprir meu papel. Já é a segunda, hein? Ontem o senhor levou uma... Eu sei que eu tô na mira da bota, né? Vamos lá. A ponte de Bruno, Guilherme, Leandro Silva. É quem vai substituir. Tá rodando aí. Cabelo aí. Ferrão, João Paulo, depois Renan, Mancuso, Josimar, Gil e Renatinho, depois Ricardinho, Everton Santos e Márcio Diogo, depois Lucas, técnico Gilson Klein, no Americana, Jailson, Ayrton, Júlio César e Elton, depois Magal, Luiz Felipe, Gersimar, Léo Silva, Fumagalli e Marcinho, depois Jackson, Rafael Chorão, depois Cássio e John, técnico Edinho Nazaré. Que isso, hein? Que isso? Que é isso? Aconteceu com o áudio aí? Tá meio robotizado o áudio do Chaibe aí, hein? Pode jogar esse fone fora, Tá meio trevoso, hein? Fala aí, Chaibe, vamos ver. Caiu agora. Que isso, velho? Tá parecendo o Boninho dando bronca no povo ontem. Que isso, tá bem esquisito. Medo. E a imagem também não tá boa não, hein? Olha lá, põe de novo lá, Danilo. Olha só, tá um negócio meio... Nossa senhora, olha esse aí eu... Cadê o peitinho? Cadê o peitinho? Cadê? Faz aí, Fabiano. Só não fala não que o som tá ruim, só vai fazendo a piscadinha só. Que isso, uma piscada dessa daí, o cara... Olha lá, o peitinho, olha lá. Pelo amor de Deus, gente. É uma figura. Então vamos lá, hein? Daqui a pouco, às 6h30 da noite, tem Unimed Campinas e SESI Araraquara. Não, 8h30 da noite esse jogo. Direto do Tênis Clube do ge.globo/Campinas para todo o Brasil. Beto, você ganhou, nós vamos entrar em contato com você aqui no WhatsApp para te passar como você retira. E pessoal, muita gente mandou selos raros, mas ele foi o primeiro que mandou selos raros, tá bom? Por isso que ele levou o prêmio da CBN. Valeu. Não precisa aumentar não, Belizar. Nós estamos indo embora. O cara tá cobrindo a trilha em cima da gente, tá tirando a gente do ar. Mas é o trabalho dele, né? Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br